finais para a gente entrar com tudo aí, ao vivo. O doutor Sério entrando aí. Estamos ao vivo, em definitivo, no YouTube. Renzo, a questão da configuração para deixar entrar no automático, onde é que eu vejo? Aí me devolve depois o host aí, por favor. Tá bonito no YouTube, hein? Boa tarde. Boa tarde. Ô, Luiz Coutinho, você está sem câmera. E o microfone está desligado também. Seu microfone... Acabou de ligar. Beleza. Alô? Agora sim, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Ei, Coutinho, boa tarde, querido. Tudo bom? Ei, o presidente. Cícero, você está bem? Boa tarde, pessoal. Olá, Bianca, também boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Tudo bom, amigo? Beleza, tudo ótimo. Luiz, eu estava falando com a Bianca que às vezes acontece durante a exposição de eu precisar colocar todo mundo no mudo, porque às vezes algumas pessoas deixam o microfone aberto e aí começa a ter som de panela, cachorro latindo, essas coisas. Aí eu preciso colocar todo mundo no mudo. Não tem jeito, não tem jeito de colocar um ou dois. Aliás, jeito tem, mas dá muito trabalho. Aí eu radicalizo, certo? Mas eu aviso antes. Se você estiver falando e estiver acontecendo isso, mas você, Luiz, eu vou fechar o microfone. Aí você abre o seu em seguida, tá bem? Aí você continua falando normalmente. É só se acontecer algum incidente desse tipo. Tá, ok. Então, a gente tem transmissão aqui pelo Zoom e muita gente entra pelo YouTube, sabe? Então, a gente prefere ficar mais anônimo lá no YouTube. Vou começar, quando a gente for começar, vamos começar pela Bianca, né? Ela que vai fazer a exposição. Fabrícia, você acertou com o Renzo a coisa de a gente exibir o vídeo do associativismo? Da escola? Fabrícia? Ou Renzo? Renzo, está me ouvindo? A Fabrícia falou com você sobre a gente exibir o vídeo da escola de associativismo, um vídeo de 1 minuto? Eu vejo com ela aqui, 1 minuto. Gilberto, não, o doutor Sérgio não mandou para a gente eu pedir, ele não me mandou a tempo. Tá bom. Então tá. Na próxima edição, então, a gente tenta obter a tempo, né? Gilberto, e o vídeo da ASUS também? Pois é, não sei se está na agulha aí, tá? Porque... Eu posso... Não, a gente pode deixar para o próximo. Se eu mandar para o Renzo. Pode ser, a gente manda aí, a gente... Pode mandar que o link. A gente compartilha a tela aqui, é só dar play. Se eu te mandar, dá para rodar? É melhor mandar para o Renzo para ele fazer, porque semana passada eu estava dando aula para a polícia do Rio, e eu não consegui, as pessoas viam a imagem, mas não viam o som, eu não consegui descobrir como é que eu compartilhava o som do vídeo, sabe? Eu vou encaminhar para ele. Tá bom, beleza.
Ô, Luiz, você vai precisar exibir alguma imagem? Roberto, não. Não, né? Tá bom. Beleza. Não preparei nada para apresentar, não, não sei na fala mesmo. Tá? Ok. E tá dando eco aí. Renzo, eu vou encaminhar. Vamos colocar a exibição do vídeo um pouquinho para frente, porque como ele é pesado, eu vou ter que gerar o link, tá? Vou copiar e gerar o link para o Renzo. Mas eu acho que é possível dentro dessa edição aí, tá bom? Pois só, se não der para a gente exibir na abertura com o Cícero, a gente pode exibir entre um debatedor e o outro. Perfeito. Boa. Tá, ok. beleza, Renzo? Deixa na agulha aí. Você sinaliza para a gente na hora que estiver em condições. Ô, Cícero, se você quiser colocar a bola em jogo. Bom, boa tarde então, né, pessoal? Vamos dar aí início ao nosso 175º CANEG da ASIS, que na verdade é um café de negócios já muito tradicional pela entidade, mas que ele acabou virando, após a epidemia, um brunch da tarde, né? Bom, eu queria começar minha fala dizendo que o mundo, e principalmente nós, brasileiros, continuamos trabalhando, cada um na sua maneira, na sua necessidade, tentando fazer o dia a dia continue na economia e também em nossas empresas. E a ASIS, ela sempre se preocupa em levar os assuntos atuais para os nossos associados. Então, dito isso tudo, o nosso tema de hoje será os desafios e as estratégias adotadas na cadeia logística durante a epidemia. E, como sempre, trazemos um profissional que vai elucidar um pouco essa teoria e um empresário que está vivendo na prática. Então, eu queria apresentar a Bianca Bourguignon, a sócia proprietária na empresa Duit Consultoria, que possui foco na área de logística e supply chain. Obrigado e seja bem-vindo, Bianca. E também o Luiz Coutinho, o fundador e presidente do Grupo Extrabom, que possui os supermercados Extrabom, Extra Plus e o Atacadão Vem que tem. Luiz, eu queria fazer uma menção, também agradecer pelo que você fez pela nossa entidade. A ASIS realizou, no mês passado, uma campanha chamada ASIS Solidária. Nós conseguimos movimentar os empresários serranos a pedido de uma demanda da própria prefeitura do município, que não estava conseguindo atender a todas as famílias. No total, são 6.000 famílias que estão passando muita dificuldade.
a ASIS abraçou. Então, eu queria agradecer em nome da entidade. Você conseguiu fazer uma coisa especial, conseguiu arrecadar 595 cestas básicas, isso equivale a mais de 2.000 itens de limpeza em alimento. Representa realmente o e-mail com todas as empresas que participaram efetivamente dessa campanha. Então, isso foi muito importante. O prefeito entrou em contato comigo para agradecer a ASIS ter atendido a demanda da prefeitura, e eu também queria estender aos demais presentes e aqueles que todos participaram. Também quero aproveitar e dizer que, nesse momento que todos estamos passando, precisamos de estar muito juntos e unidos. As dificuldades, elas acontecem, a ASIS tem trago soluções e demandas para o empresário, e se alguém que seja nosso associado tenha algo, por favor, entre em contato conosco, porque mesmo em pandemia nós continuamos a trabalhar. E aqueles empresários que também estão participando do evento e queiram entrar na entidade, tenha certeza de que o coletivo será muito importante para que juntos consigamos levar as demandas junto ao poder público ou através da própria, internamente através da própria entidade. Então, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores anuais, que sem eles nós não conseguimos fazer esse evento, a CVC Veículos, o Cooperativa Cicobi, São Bernardo Saúde, Ambiental Serra, RSM Auditoria, o Sebrae e Pisos e Porcelanato Biancogres. Essas empresas estão com a gente anualmente e conseguem fazer com que tudo isso aconteça. Então, eu gostaria de desejar a todos um grande evento. No final, nós teremos algumas perguntas que serão repassadas para a Bianca e para o Luiz Coutinho, e o nosso debatedor Riberto está com a bola e dará continuidade ao evento. Obrigado a todos. Bom evento a todos. Obrigado aí, Cícero, pela introdução, pela apresentação. Então, só para lembrar, né, a todos o formato do nosso evento. Hoje nós previmos 2 expositores, a Bianca e o Luiz Coutinho, como o Cícero já introduziu. Cada um deles terá em torno de 20 minutos para fazer uma exposição sobre o conteúdo, o tema da nosso CANEG de hoje, que está relacionado com os desafios e as estratégias adotadas na cadeia logística durante a pandemia. Seguido dessa exposição, nós vamos encaminhar para cada um deles um conjunto de perguntas que vocês, ouvintes, participantes, podem encaminhar pelo link que a gente distribuiu, ou também aqui pelo chat, que eu consigo, nosso apoio aí do atendimento da Cristal Carvalho, vai postar aí no chat os links ao longo do evento, que você pode usar para encaminhar as perguntas, e que depois da exposição dos dois, a gente vai encaminhar. Então, primeiro a Bianca expõe, depois o Luiz Coutinho a exposição, e aí a gente passa um período de 30 a 40 minutos encaminhando perguntas para eles responderem aqui para a gente relacionadas com esse tema. Também estão todos convidados a participar, encaminhando suas curiosidades, suas perguntas para os dois, que vão nos abrilhantar com suas falas. Então, para dar início, eu convido Bianca Bourguignon, sócia proprietária e consultora da empresa Duet Consultoria, tem experiência na área de logística e supply chain e docência do ensino superior com foco na área de logística. É revisora e é conteudista de material de ensino à distância para a graduação. É graduada em Relações Internacionais pela UVV, mestre em Gestão Pública pela UFES, com linha de pesquisa em Operações e Logística. E é especialista em Negócios e Gerenciamento pela Universidade da Califórnia, em Irvine, e também em Logística Empresarial pela FGV. Então, com a palavra,
Bianca, seja bem-vinda, somos todos ouvidos. Obrigada, Riberto. Boa tarde a todos, pessoal. Eu vou compartilhar, inicialmente, uma pequena apresentação aqui, que vai embasar também a minha fala. Bom, então, inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui a ASES, na pessoa do Cícero e também do Riberto, e também agradecer ao Luiz Coutinho por estar dividindo esse espaço para a gente abordar um tema tão relevante nesse momento, que são as cadeias logísticas e também as cadeias de suprimento. Bom, e para começar a minha fala, então, eu gostaria de dizer que a gente está vivendo uma crise sem precedentes, né? Ela impactou de maneira muito rápida e profunda todos os setores. Então, uns, claro, de forma mais abrupta, outros com menor intensidade, mas todos foram, de certa forma, impactados. E, diante desse cenário, a gente já consegue trazer alguns aprendizados, algumas reflexões, não somente sobre como preparar as empresas, as cadeias logísticas das empresas, mas também as cadeias de suprimento como um todo, de forma que elas estejam organizadas para poder superar esse novo cenário e atuar também nesse novo normal, digamos assim. Para quê? Para evitar as constantes rupturas, né, nos vários elos dessas cadeias. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, e eu quero reforçar bastante sobre as cadeias de suprimento, eu gostaria de mostrar algumas mudanças que nós tivemos com a pandemia. Então, os países, os governos, objetivando conter o avanço e a disseminação do vírus, né, adotaram medidas de distanciamento social, algumas regiões até praticando a questão do lockdown, e principalmente o fechamento das fronteiras, perfeito? Com essa situação, a gente teve uma alteração na nossa demanda e na oferta de suprimentos, tanto por parte, no caso, dos consumidores, de certa forma, no primeiro momento, houve uma corrida, um certo pânico nesse sentido, uma superestocagem, e também com a questão do planejamento das empresas, elas ficaram sem prever com tanta assertividade essas demandas. Também tivemos uma alteração considerável no perfil de compra dos consumidores. Muitos que antes se dirigiam para os estabelecimentos físicos passaram a fazer as suas compras de maneira online, utilizando, né, os portais dos supermercadistas, as redes, principalmente. Então, tivemos essa migração. Também, o que a gente percebeu foi uma adequação no ritmo de produção. As empresas, algumas viram inicialmente os seus volumes crescerem, alguns produtos em específico, como álcool em gel e etc., precisaram se reorganizar. E, de certa forma, como eu disse, todos os setores, eles foram desafiados nesse momento, né? Todo mundo sofreu um certo impacto, digamos assim. Uns tiveram que se reestruturar rapidamente para poder abastecer essa demanda, outros tiveram que se reinventar para continuar gerando faturamento. Bom, e todas essas mudanças, elas geraram impactos nos elos das cadeias de suprimento das organizações, tanto no suprimento, quanto na produção, quanto na distribuição. Então, a gente percebeu, principalmente com o fechamento de fronteiras, não só de países, mas cidades, a interrupção de abastecimento de algumas lojas, né? Tivemos também algumas faltas de alguns insumos que antes vinham de fora, importados, enfim. Então, a Fortune trouxe um dado interessante, ela divulgou agora em fevereiro, que 94% das empresas, elas apresentaram rupturas nesses elos da sua cadeia e também estão enfrentando essas situações. E o que eu queria ressaltar e trazer aqui para o nosso encontro é que essa situação que a gente tem percebido, gerada pela pandemia,
ela não é uma situação nova, né? E existem 3 fatores que têm contribuído para que esses impactos e essas rupturas nessas cadeias de suprimento, nas cadeias logísticas também, elas têm acontecido com maior frequência. Bom, a primeira delas é a questão das cadeias mais estendidas. Então, a gente percebe que, com a globalização, as cadeias ficaram mais longas, né, mais distantes. Muitos produtores passaram a ter suas fábricas ou seus fornecedores em outros países, e aumentaram, fizeram com que trouxesse maior complexidade na gestão desses fluxos. Outra questão que eu gosto de destacar é que nós estamos vivendo um momento, e isso, claro, agora mais acentuado pela pandemia do coronavírus, são as vulnerabilidades. Não sei se vocês observaram, mas nós estamos presenciando e vivenciando situações mais inesperadas com certa frequência, com maior frequência. Então, por exemplo, eu trago alguns exemplos aqui para vocês com relação a tensões políticas, a greves, a desastres, a doenças. Então, esse cenário vulnerável de instabilidade, ele é o novo normal daqui para frente. Então, isso tem, de certa forma, dificultado um pouco a organização, né, e o trabalho nessas cadeias de suprimento. Outra questão importante da gente refletir e observar é a fragilidade do sistema produtivo mundial. O que aconteceu? Ao longo dos anos, os países e as empresas, elas foram enxergando na China uma grande oportunidade de se ter custos produtivos mais interessantes, receitas, margens maiores, e transferindo os seus fornecedores para esse país. Então, a gente foi gerando ao longo do tempo, e claro, observando só o elemento do custo e não tanto o risco, criando uma certa dependência da China, digamos assim. Não só da China, mas passamos a nos concentrar em alguns fornecedores. Perfeito? E aqui eu trago alguns números, só para a gente entender a dimensão disso. A China hoje é o maior país, né, o maior exportador do mundo, ela movimentou 2,49 trilhões de dólares em 2019 agora, e é o segundo maior importador. E isso não está muito distante da nossa realidade aqui no Brasil. A China hoje é o nosso maior parceiro comercial, 29% das nossas exportações se dirigem a esse país, e nós importamos 20% de todo o nosso volume da nossa cadeia. Perfeito? Então, diante desses fatores, dessas cadeias mais longas, dessas vulnerabilidades e também dessa fragilidade desse sistema, eu falo muito isso, porque se nós observarmos hoje até o próprio controle da doença, do coronavírus, no momento que o mundo precisou de suprimentos, todos nós nos voltamos para a China para obtê-los. Desde suprimentos simples, como máscaras, como aventais, como testes, respiradores. Então, isso nos leva a refletir e a observar que os países, ao longo do tempo, deixaram, né, de fortalecer os seus setores produtivos, a sua indústria nacional, pensando que, observando só essa questão do elemento custo. Né? E esse é o ponto que a gente tem que pensar daqui para frente, e acho que é uma oportunidade interessante da gente refletir em como tornar as nossas cadeias de suprimento, incluindo aí as nossas cadeias logísticas, torná-las mais responsivas a essas situações. Perfeito? Então, essa é a discussão que eu gostaria de trazer aqui e apresentar algumas alternativas. A primeira delas é a questão de repensar as estratégias do nosso negócio, repensar as diretrizes. O custo, ele é uma métrica, ele é uma dimensão, é um elemento muito importante, claro. Precisamos ter custos competitivos e grande parte disso a gente centraliza no fornecedor, transfere para a China, que tem um custo interessante. Mas a questão que eu quero trazer é até que ponto esse custo ele realmente vai ser suficiente para a gente operar
num cenário de tantas mudanças e tantas instabilidades. Então, a gente precisa, ao invés de pensar só nesse elemento, adicionar outros aspectos. E, nesse sentido, é importante que a gente faça com que as nossas cadeias elas sejam mais resilientes, mais adaptivas, com um grau de capacidade de resposta a essas situações mais elevado, para a gente conseguir sobreviver. Então, é importante sempre a gente começar a pensar nesse trade-off, custo, nível de serviço e risco também. E para isso, para a gente tornar as nossas cadeias mais adaptivas, mais responsivas, é importante, primeiro, que a gente entenda a nossa cadeia. Mas quando a gente fala entender, é entender com profundidade todas as dimensões, todos os elos, analisar os nossos fornecedores, não somente os fornecedores de primeiro grau, mas as nossas multicamadas. Entender quem são os fornecedores dos nossos fornecedores. Quantos são, quais são, qual é a localização onde estão posicionados, qual é o risco que eles apresentam. Então, a gente tem que realmente ter esse entendimento mais profundo. E não só entender, mas também ter visibilidade. A gente precisa ter transparência na capacidade desses fornecedores, desses setores produtivos, de maneira que a gente entenda o risco financeiro, quais são as capacidades de atendimento, as restrições, a confiabilidade que esses fornecedores nos entregam, digamos assim. Aqui eu coloquei um dado também da Fortune, que eles destacaram que 51% geralmente das interrupções ocorrem em fornecedores de segundo e terceiro níveis. Ou seja, aqueles que a gente não está muito próximo do nosso olhar, que a gente não tem às vezes não coloca tanta atenção nisso. Então, é importante que a gente faça, que a gente entenda e tenha visibilidade dos dados, das capacidades desses fornecedores. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é com relação aos estoques. Perfeito? Nesse momento, agora, a gente precisa realmente redimensionar esses estoques, revisar as nossas políticas de cada SKU da nossa empresa. E não só fazer essa revisão, esse dimensionamento, mas também ter um controle mais apurado e mais assertivo. A pesquisa agora de 2019 da Abraps mostrou que 13% das perdas das empresas, elas ocorrem por erros em inventários de estoque. Então, os inventários, eles precisam ser mais permanentes, diários, a gente precisa evitar as postergações dos ajustes, né? E, principalmente agora, um ponto de destaque, integrar o online com o offline. É muito importante que a gente gere confiabilidade para o nosso cliente. A partir do momento que ele está fazendo uma compra no nosso portal online, ele tenha certeza que aquele produto que está disponível, ele seja realmente entregue na casa desse cliente. Então, a gente tem que ter plataformas, né, softwares, ERPs, que conectem esses estoques. Isso é muito importante. Outro elemento aqui que eu gostaria de destacar é identificar as possíveis rupturas. Então, precisamos fazer uma gestão do risco mais aprofundada, né, com maior atenção de todos os elos. Tentar observar quais são os pontos de alerta de elos que podem trazer essas interrupções. E não só isso. A gente precisa trabalhar cenários alternativos, outros fornecedores, diversificar a nossa base, né? Ter listas já de fornecedores, de produtores, buscar em outros países, buscar localmente. Localmente, a gente precisa fortalecer o nosso setor produtivo, e aí fazendo um gancho com o que o Cícero falou no CANEG passado, do Comitê do Futuro, acho muito relevante essa iniciativa. Tem que vir do governo, mas o setor produtivo, ele tem que cobrar, ele tem que acompanhar. A gente precisa fortalecer também os nossos fornecedores que estão aqui próximos e que podem nos apoiar em momentos de vulnerabilidade, de incerteza, de interrupções de fluxos. Aqui também uma sugestão é a gente repensar os nossos produtos, tentar buscar materiais substitutos, projetar redesenhos desses produtos, adiantar certificados, cadastros, enfim,
tudo para que a gente consiga ser mais responsivo a essas situações. E, por fim, revisar as práticas de governança das nossas empresas. A tecnologia, muita coisa já estava em curso, essas mudanças tecnológicas. Acho que essa pandemia ela antecipa algumas ações nesse sentido, e a gente precisa investir nessa tecnologia, né, na análise dos dados, principalmente, nas práticas de compliance e, claro, projetar planos de continuidade do nosso negócio. Não somente planos de contingência, mas também de continuidade, para que assim a gente consiga ser mais responsivo a todas essas situações. Bom, acho que era basicamente isso, Roberto. Eu quero mais uma vez agradecer, deixar meus contatos também. Como você mesmo falou, faço parte da DUT. A DUT é uma empresa de consultoria em supply chain, focada em logística e em gestão, né, da cadeia de suprimentos. O Mário também, meu sócio, está à disposição na sala para responder as perguntas, e a gente se coloca aí à disposição de vocês. Obrigada. Obrigado aí, Bianca. Você pode acessar o compartilhamento aí, por favor? Eu já mijei umas 10 vezes, estou igual a Melissa. Alô, alô. Beleza. Muito obrigado, Bianca. Daqui a pouco eu já começo a encaminhar, já tem algumas perguntas aqui que foram fazendo ao longo da sua exposição, eu vou te encaminhando aí para você ir preparando a resposta para nós, tá bem? Tá joia, obrigada. Agora eu vou convidar o segundo apresentador e debatedor do nosso Caneg Digital, Luiz Coelho Coutinho, sócio fundador e atual presidente do Grupo Coutinho, que detém as marcas Extra Bom, Extra Plus e Atacado Vem. Fez MBA em Gestão Estratégica de Supermercados pela FGV, /Abras. Participou do Programa de Desenvolvimento de Dirigentes, PDD, e do Programa de Desenvolvimento de Acionista, PDA, pela Fundação Dom Cabral. Fundou a Autosserviço Coutinho em Cariacica. Foi presidente por 2 mandatos da Associação Capixaba de Supermercados, a ACAPES, e é sócio fundador da Rede Brasil de Supermercados. Então, eu convido agora para fazer uso da palavra Luiz Coelho Coutinho, por favor. Roberto, obrigado pela oportunidade, em especial também aqui o nosso amigo Cícero, também pelo convite, está aqui participando do painel da ASIS, do Caneg, também todos os membros da mesa aí. E Bianca, parabéns aí pela apresentação, bastante rica, excelente conteúdo, vai me ajudar aqui, inclusive, com a minha fala, com certeza, fazer um pano de fundo, se me permite. Quero também aproveitar, Cícero, e agradecer não só o convite, mas também com relação à chance de ter participado do projeto social com relação às cestas básicas. Realmente foi uma honra para nós, é uma ação social importante que você conduziu, liderou, parabéns aí à ASE, né, sobre a sua liderança por esse projeto social também. Bom, o nosso grupo, uma rápida, falando aqui da nossa experiência, nós estamos sediados aqui no CIVIT 1, da Serra, onde tem nosso centro de distribuição e administração, e congrega 30 filiais, sendo 3 bandeiras, 25 Extra Bom, 3 Extra Plus e 2 lojas de formato atacarejo, que é o Atacado Vem. Então, na Grande Vitória e mais no norte do estado, em Colatina e São Mateus. Bom, fomos pegos aí, como todos vocês e toda a comunidade mundial, não só o Brasil, de surpresa com o coronavírus, né, a pandemia. Exatamente numa sexta-feira, dia 13 de março, nossa loja começou, de certa forma, a ter uma corrida muito grande por parte dos clientes, uma demanda assim, que não esperávamos, nunca vivenciamos isso, algo assim, muito fora da curva. Isso começou numa sexta-feira, e quando chegou já na segunda, o nosso centro de distribuição teve já aliás, no outro dia, já no dia 14, já uma demanda muito grande de expedição para atender as lojas, já que a gente abastece diariamente as lojas, com 2, 3 cargas por dia.
que nós concentramos na distribuição, nossas cargas, cerca de 78% das mercadorias, cerca de 12%, 22% vai direto à loja, fornecedor, loja ou via distribuidor dos fornecedores. Então, passa pelo centro de distribuição todo o abastecimento, mais do que 2/3 dele e tal. Enfim, a nossa distribuição função daquela demanda, e 2 dias depois já começou a aumentar muito também o volume de recebimento, o comercial já entrou na operação, pedido, negociações para fazer o suprimento, né? Que esperamos conseguir 18 mil itens, na loja média, 12 mil, que oscila de acordo com o perfil de cada loja, de cada bandeira. Enfim, com isso a gente criou alguns comitês, né? Aqui na Central mesmo, o comitê de situação, onde está o pessoal da logística, da TI, do comercial, da operação, para fazer todo esse entendimento. E com planos, começou semanal, depois passou para plano a cada 2 dias, reuniões diárias para atender essa demanda assustadora. Tal. Lógico, a venda cresceu muito nesse período, no mês de março, mas muito concentrado em algumas categorias, como higiene, limpeza, e aí destaque, né, da higiene a par do álcool em gel principalmente, na limpeza do papel higiênico, ou também higiene, e na parte do alimento, né, muito fortemente na cesta básica, produto de primeira necessidade. Isso nós estávamos esperando, a logística começou a trabalhar em terceiro turno, a operação, claro, na execução na loja também, extensão de horário, contratação de terceiros, enfim, foi uma loucura. E vivenciando também uma série de decretos, seja municipal, estadual, e algumas restrições também para o governo federal, mas que necessária. Isso, para certa forma, ainda para complicar, né? Mas para aumentar um pouco o desafio e tal. E o nosso pessoal aqui, o time realmente se organizou, reuniu, criamos vários comitês para entender bem essa necessidade, plano em cima de plano, porque não estava esperando toda essa situação. E convivendo também com uma série de medidas restritivas na nossa operação, já que nós nos enquadramos como atividade essencial, como também os postos de gasolina, hospitais, né, farmácia, onde podemos operar de segunda a segunda, se for o caso, até dia e noite. Até porque eles trabalham com distribuição, com alimento, né? Então temos, de certa forma, essa missão de fazer a distribuição do alimento e tal. Entre os decretos, a maioria com limitação, até objetivando a maior prevenção também das pessoas, dos nossos colaboradores, dos clientes, o qual acatamos de imediato e criamos outras boas práticas também para poder implementar e complementar esse trabalho. Teve algumas boas também. O próprio em Vitória mesmo, no centro, o prefeito, inclusive, muito feliz. Entre os decretos, um deles foi, inclusive, de permitir a passagem de caminhões pesados pelo centro. Isso facilitou muito o nosso trânsito, né? O abastecimento de lojas da Grande Vitória, de Vitória principalmente e tal. Enfim, e lá na loja também houve uma mudança muito grande de comportamento para o consumidor. Não só na compra desses itens, em função de uma preocupação que teria um fechamento dos supermercados, coisa que não aconteceu, nem aconteceria, porque a chance era mínima por sermos atividade essencial, mas existia aquela insegurança, aquela preocupação. E também uma mudança muito grande de comportamento com relação à modalidade de compra. Pessoas se procuram muito a compra através do e-commerce. Nós já estávamos atuando nesse segmento, no Extra Bom, há cerca de 3 anos, no Extra Plus, cerca de 10. Então, isso ajudou a gente, de certa forma, fazer isso um pouco mais rápido, mas ainda muito aquém da necessidade, a demanda era muito maior. Você tem ideia, nós tínhamos uma demanda média de cerca de 100 pedidos. Depois foi para 150, para 200, para 250, para 300, enfim, chegamos em 500, que é o número que temos hoje. Então, dentro de 2 meses, temos de 100 para 500 pedidos. Isso entrega, tá, pessoal? Inclusive, teve casos que teve até mais pedidos, alguém estava já limitando, não conseguia atender. E quando chegou a 300, estava atendendo depois de 3 dias, 4 dias. Mas aí, houve várias reuniões do time da TI, com a operação, né, do trade e tal, para compor como atender realmente, né? Plano em cima de plano para atender essa demanda e tal. Aí aprimoramos e ampliamos o processo de retiro na loja, de drive, né? Colocamos e-commerce em outras lojas também, já que nossa ideia é descentralizada, o cliente pede, através do CEP, pedido que na loja mais próxima da casa dele. E nisso,
uma mudança muito grande, essa mudança comportamental de necessidade do cliente também. Ele foi um grande aprendizado e estamos caminhando nessa linha, né? A parte da logística, para atender toda essa demanda de expedição e de recebimento, nós queremos o terceiro turno muito rápido, né? E depois, quando estava quase engrenando, veio, por exemplo, algumas demandas, né, por exemplo, da legislação, parte do trabalho e da vigilância sanitária, isso, por sinal, faz sentido, de liberar as pessoas acima de 60 anos, os menores aprendizes, os estagiários, as pessoas, as mulheres, as grávidas, cerca de somar todinho, dá cerca de mais de 400 pessoas do nosso quadro, que está na linha produtiva também. Então, fizemos essa liberação dentro de um prazo curto de tempo, e com essa demanda maior nas nossas lojas, imagina, uma contratação muito rápida a fazer. Tem sido uma loucura, pessoal, mas estamos conseguindo atender, muito aprendizado. Eu diria que foi, em parte, foi até bom, porque tinha aqui um RP que trocamos recentemente, que nos ajudou muito, ele estava mais estruturado, mas não para essa demanda naturalmente. Mas a equipe é muito boa, a diretoria, os gestores, realmente queremos grupos multissetor, isso foi uma grande saída, né, para trocar as informações. Enfim, em suma, eu diria que tem sido isso. Estamos evoluindo, agora no mês de maio, praticamente 2 meses depois, as vendas se encontram já estável, já que tivemos um crescimento grande em março, em abril, crescimento também não tão grande quanto março, em maio já está se normalizando. Lógico, em alguns setores continua uma demanda mais alta, mas em outras caiu. Então, no montante, as vendas estão estabilizadas, mas aí com crescimento, naturalmente, de alguns setores, em função dessa mudança comportamental do consumidor. Como também algumas caíram, eu creio que até que pontual, porque as pessoas se abasteceram muito. Talvez para 1 mês, 2 meses, com papel higiênico, material de limpeza, né, água sanitária, detergente, né, álcool. O álcool chegou a faltar em função da procura, mas em função também de algumas compras adicionais para o consumidor, com medo de faltar. Minha gente, em termos gerais, eu diria assim que, de uma forma sintetizada, né, esse foi o nosso momento. Estamos nos preparando, já vivenciando algum desse novo momento, né, esse novo que está chegando. Isso passa por mudanças muito grandes, porque lá nasce uma mudança de comportamento para o consumidor, muito mais exigente, tudo aquilo que é ligado à higiene, à limpeza, à saúde, passa a ter mais valor, né? O preço continua valendo, mas ele ganha outros valores, tem outros atributos, passa a ter valor maior, como você tem aqui agora. Enfim, em suma, eu acho que seria isso aí. Luiz, muito obrigado aí pela sua exposição. Daqui a pouco a gente vai começar a encaminhar para você algumas perguntas, tem várias curiosidades aqui do público com relação, né, como uma atividade essencial, né, que você lidera aí, esse grupo empresarial. As pessoas têm muita preocupação com isso, né? De vez em quando saem umas notícias aí nas redes sociais que assustam o pessoal, né? Só de perguntar assim, vai faltar comida? Aí o pessoal já fica preocupado. Outro dia o Antagonista colocou isso, tem uns 15 dias, naquele site Antagonista, sim, bastante polêmico, né? Ele só lançou uma pergunta assim no Twitter, vai faltar comida? Porque o setor de distribuição estava se reunindo com o governo, ia ter uma reunião às 5 horas da tarde, então só de botar uma pulguinha atrás da orelha, o povo já fica antenado. Na realidade, faltou alguns itens em algumas lojas, mais fortemente o álcool, até em função um pouco dessa questão, um pouco da especulação, né? Porque a cadeia produtiva está organizada. No início, ela teve algumas rupturas na cadeia produtiva do abastecimento, depende mais no suporte, depende da borracharia, os postos, não os postos, as oficinas, né, para atender os transportes, né? Eu diria que o setor está organizado, desde a produção até o ponto final, que é o ponto de venda, a chance é mínima, do mínimo, né? E é por aí, mas sempre tem essa preocupação. Se houver essa fala, as pessoas se preocupam, porque é muito sensível, né? E também o consumidor, de uma forma geral, depois do Plano Real,
ele mudou também a sua forma de comprar, de se abastecer. Poucas famílias fazem compra abastecedora, aquelas compras mensais. Sim. A grande periodicidade de compra é no máximo semanal, quinzenal. Pouquíssimas famílias compram por mês. E muitas famílias, inclusive, compra para um dia, 2 dias, são aquelas compras de conveniência do dia a dia, também de lojas, essas lojas de bairro, né, que tem muita conveniência. Então. E aí, numa possível falta, eles correm e se abastecem. Sim. Beleza. Você observou, já encaminhando a primeira pergunta, vocês observaram assim, algum segmento que em alguns itens, a gente observa, por exemplo, no eletroeletrônicos, houve uma disparada no preço, né? Em parte em função de alta do dólar, né? A nossa moeda desvalorizou muito, mas também parece que está certo aproveitando a situação, a gente diria assim, como consumidor comum, né? Um colega nosso aqui da ASIS mesmo, um empresário, comentou comigo, 15 dias antes de começar a quarentena, eu orcei um notebook com os recursos melhores lá de placa de vídeo, ele custava 5.700. Aí, 15 dias depois, quando eu fui querer fechar, 20 dias, começou a quarentena, ele estava R$9.000. Aí, o fabricante, ele estava comprando direto do fabricante, falou, porque a demanda aumentou muito, as peças encareceram, quer dizer, no seu segmento, né, no caso do mercado e atacado, vocês perceberam algum segmento, uma classe ou de alimento, ou de produto de limpeza, que houve assim, uma pressão por aumento de preços nessa fase? Olha, houve assim, alguma assim, pressão por parte especulativa muito pontual. As que aconteceram foi em função mesmo de uma entre-safra, como o caso do leite longa-vida e os seus derivados. No caso do arroz, em função da bolsa, que é um produto de exportação, que é commodities. Né? Mas casos pontuais assim, vê que o arroz já voltou, feijão voltou o preço também, o leite passou de 3,50, voltou agora na faixa de 3. Como a gente trabalha com um leque grande de produto dentro da categoria, sempre nós procuramos também mudar rapidamente de produto para evitar essa subida de preço. Okay. Mas pontualmente aconteceu alguns aumentos sim, tá? E, assim, algumas pressões para aumento, a gente procurou conter isso, né? E aí que é o bom da concorrência, né? Você evita que aconteça isso e tal. E alguns tem a ver com importação, você colocou aqui. O dólar saiu de 3 para 5 reais. Sim. Né? Então, realmente, as pessoas, o próprio importador vai pagar lá na frente, como é dolarizado, está sujeito ao câmbio. Aí houve alguns reajustes no meio do caminho, então, infelizmente. Beleza. Vou encaminhar agora uma pergunta para Bianca. Eu vou aqui, liberei seu microfone, Bianca. Devido à grande concentração, né, de negócios com a China, você até citou isso na sua exposição, como você pensa que vão ser as relações no médio e longo prazo, né, entre Estados Unidos, por exemplo, Japão e Oriente Médio com a China, né? Em função desse que se fala, né, a lógica era do just in time, né? Você teve estoque baixo, comprar tudo da China, agora está se falando do just in case, né? O pessoal agora começa a pensar assim, e se, né? Aqui no Brasil a gente viveu aqui no Espírito Santo vivemos greve da PM, que abalou o nosso normal, né? Depois veio greve dos caminhoneiros também, que abalou o nosso normal um pouco. Agora a gente está vivendo uma situação superlativa, né? Então, a pergunta é essa, qual a sua visão do que tange ao relacionamento comercial dos Estados Unidos? Aqui, quem perguntou encaminhou assim, né? Estados Unidos, Japão e Oriente Médio. Então, Roberto, eu acredito, assim, não que vá acontecer o que a gente chama de desglobalização, isso é muito difícil, né? Até a questão da gente deixar de operar com a China, mas eu acredito que a tendência é que os países, eles reforcem e voltem a fortalecer o seu setor produtivo. Foi até uma fala recente do presidente francês, o Emmanuel Macron, ele comentou sobre isso, afirmando que agora, diante dessa situação toda, até para controlar a doença, que eles perceberam como que itens tão simples como máscaras, por exemplo, que poderiam ser feitas localmente, como que essa mudança foi seguindo totalmente para a China. Então, eu acho que vai haver uma tendência de todos os países a repensarem esse modelo,
de terceirização, não que ela vá acabar, mas eu acredito que vai haver um movimento nesse sentido, de volta, de fortalecimento das suas plantas produtivas internas da sua indústria, até porque o Trump já vinha fazendo, de certa forma, isso, tentando se fechar um pouco mais, tirar algumas operações. Acho que é um movimento que vem acontecer, não totalmente, mas com certeza é uma tendência. Quer dizer, a gente vamos a perceber a reação da China, né? Porque eu acho também que ela não vai ficar de braços cruzados esperando isso, né? Ela também vai reagir de alguma forma. Luiz, uma pergunta, eu vou fazendo um ping-pong, tá? Uma pergunta para um, outra para outro. Nos últimos anos, o mercado nacional, seguindo quem pergunta, né? Uma tendência mundial, voltou suas forças para o segmento de atacarejo. Com essa crise de saúde pública, vocês estão percebendo alguma mudança de tendência? Se esse setor tende a ganhar mais força, ou por enquanto ainda não deu para perceber uma alteração de tendência? Não, tem sim, Roberto. Você tem ideia, nos últimos anos, uma crise econômica que estava acabando de sair, o atacarejo ganhou força nos últimos 4 anos. E mesmo agora, ao longo da pandemia, ele, inclusive, também continua ganhando força. Ele perde um pouco para um determinado grupo de cliente, que é o transformador, o merceeiro da padaria, porque a maioria dos comércios estão fechados, mas, de uma forma geral, ganha força, sim. Nós mesmos, inclusive, entramos nesse formato também, inclusive, inauguramos uma loja em fevereiro, uma outra em março, em plena situação da pandemia aí, e está sendo muito bem aceito, porque é uma operação enxuta, né? Bem enxuta e tal. Eu diria até que se o país não tivesse entrado agora, o mundo, né, com essa pandemia, e retomasse a economia, ou seja, mais emprego, mais poder de compra, eu creio que ele continuaria crescendo, mas num crescimento menor. Mas com a situação agora da pandemia, que ainda a economia vai sentir, e teremos alguns anos para poder recuperar, ele volta a se fortalecer, porque ele tem um custo de operação mais baixo, e ele consegue levar um preço final mais em conta, com a população, principalmente de classe média e média baixa. Ok, obrigado. Bianca, uma pergunta aqui que seria: quais estratégias logísticas podem ser adotadas pelas empresas para operarem no e-commerce? Eu imagino que seja quem não está no e-commerce plenamente, né? O que ela poderia fazer para, tipo assim, em curto prazo, pular no e-commerce para viabilizar as receitas? Sim. Aproveitando o Roberto, queria aqui parabenizar o Luiz pelo portal. As minhas compras são todas no portal deles, online, inclusive as compras que eu faço. Hoje eu vejo como, se não o melhor, um dos melhores para a gente ter acesso às nossas compras. E quando a gente fala desse mercado, dessa migração para esse cenário do e-commerce, eu entendo que a gente precisa melhorar a experiência do cliente nesse sentido, nessa plataforma. Né? Nós temos muito a avançar ainda, e quando eu falo melhorar a experiência de compra, eu estou dizendo desde o momento que o cliente ele acessa a sua plataforma, até o momento que ele recebe o pedido, o ciclo todo, digamos assim. Né? Precisamos ter as plataformas, de certa forma, mais interativas, mais intuitivas para o cliente. Algumas vezes a gente ainda, o cliente se sente perdido nesse ambiente, então precisamos ter uma tecnologia melhor nesse sentido. Acho que esse é o primeiro passo. Também, eu gostaria de acrescentar, que a gente pode aproveitar essa plataforma para oferecer outras comodidades para o cliente. Eu acho que ainda, como esse ambiente não era tão explorado, as empresas ainda pensam mais com a visão da empresa e não do consumidor. Então, eu tenho percebido que esses modelos de assinatura têm sido muito bons, muito assertivos. A gente vê aí com vinhos, até com papelaria agora. Eu acho que seria uma alternativa para aumentar o faturamento,
né, modelos de assinaturas, combos já prontos para o cliente, de forma que ele poderia receber com uma certa constância, por exemplo, setores de verduras, hortaliças, você tem uma entrega semanal fazendo esse pacote, né, de assinatura. Eu acho que tem muita oportunidade de venda nessa plataforma, tá? Quem já está ou quem vai migrar para isso. E eu digo também que, além disso, a gente precisa pensar também naquela integração do online e offline que eu comentei na minha fala. Precisamos gerar confiabilidade para o cliente. Ele tem que ter a garantia de que ele vai receber aquilo que ele clicou, que ele selecionou. Perfeito? Então, isso é importante, isso gera confiabilidade, você vai gerando uma fidelidade do seu cliente, né? Estruturar a operação, o Luiz muito bem colocou aqui na fala dele, essa questão do terceiro turno é algo bem interessante, a gente delimitar um horário de corte desses pedidos, então, cortar o pedido, né, receber pedidos até um determinado horário, às 17 horas, e, a partir disso, utilizar o terceiro turno para fazer essas separações. Então, à medida que a gente recebe até as 17 horas, a gente trava o sistema, separa, organiza, e no dia seguinte, de manhã, a gente já começa com as expedições. Isso dá agilidade para a operação. Isso é muito importante também, porque não basta a gente ter uma plataforma interessante, né? Isso é importante, mas a gente precisa organizar a nossa operação como um todo para entregar essa confiança para o nosso cliente. E a gente sabe que o e-commerce ele vai ser cada vez mais utilizado. O perfil do consumidor ele mudou, né? Então, as pessoas daqui para frente, elas meio que se acostumaram a comprar online, provaram, testaram e gostaram desse ambiente. E a tendência é que isso cresça. Então, a gente precisa organizar essa operação para que ela flua de uma forma mais rápida, a gente consiga expedir. E a questão, só para terminar, não me alongar, a questão que o Coutinho colocou também do centro de distribuição, dos atacarejos, isso é muito interessante para o e-commerce, você ter uma central, uma expedição a partir desses estabelecimentos, você tira a complexidade do negócio, você consegue abaixar o seu custo e você acaba se tornando mais competitivo. Então, é uma prática bem interessante, sim. Obrigado, Bianca. Luiz, uma outra pergunta aqui diz respeito à relação, né, desse período de receita com custo da operação do supermercado, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem a impressão, né, que os mercados estão surfando na direção contrária, né, dos outros segmentos, como vestuário e todos os outros que caíram, despencaram, né? Que o supermercado estaria, se não aumentando a receita, pelo menos estaria equilibrado, né? Mas mudou a maneira, o perfil de consumo, né? Por exemplo, a gente almoçava muito, comia muito fora de casa, tá quase proibitivo hoje, né? Ou dificulta muito. No máximo, você pede um delivery, né? E as pessoas estão cozinhando mais em casa, né? Porque estão presas dentro de casa mesmo, aproveita. Aí, somado a isso, você citou, né, que o Ministério Público pediu para que liberassem, e no caso de vocês é um contingente grande, né, de pessoas que vocês tiveram que deixar em casa. E assim, não sei se a operação e-commerce para vocês, no volume como aumentou, se isso trouxe algum aumento de custo. A dúvida aqui quem está perguntando é sobre se nessa relação, se a operação está ficando mais apertada, a gente sabe que esse mercado ganha no giro, né? As margens são pequenas, se você não fizer girar e girar muito, o negócio não dá, né? É mais essa relação, aumento de receita com ou não aumento de custo. Olha, no primeiro mês, que foi em março, naquela segunda quinzena que aconteceu toda essa corrida no supermercado, as receitas aumentaram, teoricamente, do mesmo custo. Então, no primeiro mês, o resultado foi muito bom. Tivemos então um resultado melhor. Só que nós já começamos a nos organizar em termos de colocar mais pessoas, buscar mais profissionais, criando um terceiro turno. Pra você ter ideia, hoje, nós temos 3 unidades nossas na loja, trabalhando já no terceiro turno para atender o e-commerce, né? Então, fica lá um grupo de 8, 12 pessoas para cedinho o carro sair entregando já, né? Já no mês de abril e maio, a coisa já se manteve nos níveis anteriores em termos de resultado.
a casa ainda estava ainda aquecida, no mês de abril, nós vimos fazer várias contratações e nós vimos que abrir mão também de vários colaboradores. Alguns desse grupo, então, que é o grupo de risco, nós temos aqui também um prédio social, que é empregar o maior número possível da terceira idade. Nesse caso, assim, de 60 anos, a gente pediu que liberasse. Por lei, até podia ficar, mas não é sentido, porque está no grupo de risco, né? E aí, que você libera esse pessoal para casa, inicialmente antecipando férias, depois que acabou as férias, fica em casa. Já que a atividade dele não teria como fazer o trabalho home office. E aí fizemos contratação de terceiros, então os custos subiram, né? Mas até porque também a gente queria fazer isso, precisava manter o serviço no nível satisfatório, né? Em síntese, no primeiro mês o resultado foi melhor, no segundo e terceiro, caminhando, já se igualou em função das contratações para suprir aquela perda que tivemos naquela liberação, né? E muito aprendizado, né? Porque a mudança do consumidor, do comprador, em determinada linha de produto, por exemplo, nas padarias mesmo, nossa, na lanchonete, a venda caiu, comida pronta, né? Mas, então, aumentou em outros setores. Imagino assim, né, que esse perfil de compra, por isso que a pergunta aqui parece faz sentido assim, né? Se você tem um volume vendendo para restaurantes, que imagino que deve fazer um ticket médio maior, né? Aí você passa a ter talvez até o mesmo volume de consumo, mas só que em ticket médio, distribuído para mais famílias, né? Então, tudo é uma questão de custo, né? Para quem trabalha com margem apertada, você tem que ficar muito esperto com esse controle aí, né? Migração. Você tem ideia, pegando um gancho na sua fala, quando fala, por exemplo, em TIC, pegar agora o último mês, mês fechado de abril, nós tivemos uma redução na quantidade de cliente atendido na loja em cerca de 11%. Porque o fica em casa, com esse isolamento, as pessoas foram menos ao supermercado. Mas, do outro lado, tivemos um crescimento do ticket médio em 12%. Ou seja, elas estão indo menos vezes e comprando mais coisas. Do outro lado, esse aqui é o dado nosso, não é muito diferente de outros competidores, a nossa margem, em média, bruta lá, gira em torno de 24%, 25%, com custo operacional de 20%. Você tem 2% de perda aí, o que ele sobra na última linha? 1,5%, 2%, que é para fazer festa. Então, o nosso resultado final fica muito perto, né, de um prejuízo. Então, quando tem, por exemplo, um excesso de estoque, uma perda de venda, você sente logo no resultado e tal, que é muito sensível, né? E muito confuso também, né? Sim, eu imagino. Por isso que a pergunta eu quis encaminhar, que me pareceu que fazia sentido, que o mercado realmente você opera com margem muito estreita. Essa margem líquida aí é muito estreita, né? Qualquer flutuação aí de custo, você opera no vermelho. Bom, Bianca, negócios internacionais têm grande peso na economia do Espírito Santo. Quais desafios você vislumbra para o futuro dessa cadeia, especificamente aqui para o nosso quintal, aqui para o Espírito Santo? Os desafios, você pode repetir, Beto? Aqui a pergunta é: negócios internacionais têm grande peso na economia do Espírito Santo. Quais desafios você vislumbra para o futuro da cadeia aqui específica do Espírito Santo, assim, particularizando os desafios do nosso quintal aqui, né? Uhum. Bom, a gente tem muito forte nessa parte de commodities também. Eu acho que esse segmento, ele é um segmento que tende a sofrer menos, né? Até porque os volumes eles vão seguir para a China, continuar a seguir para a alimentação deles. Então, acho que até isso é o que vem segurando um pouco o nosso número ainda do país. Talvez alguns segmentos, como, por exemplo, o granito, ele pode ser sensivelmente impactado, aí, principalmente por conta dessa elevação do dólar, né? E outros também que estão muito concentrados em alguns produtores lá na China. Eu acho que esse aí é o grande impacto, e o grande desafio agora é aquilo que eu comentei, é a gente tentar reestruturar esses nossos fornecedores e esses nossos produtores, é pensar em outras alternativas. Talvez, localmente, claro, a gente vai ter um custo um pouco mais elevado, inicialmente, já que a gente precisa
ter algumas desonerações de impostos, isso, claro, para amenizar esses custos, mas a gente pode buscar em outros locais, né? Não ficar só refém da China. Às vezes eu gosto de falar assim que é o caminho mais confortável para a gente, é o caminho mais rápido, é o mais comum, a gente vai encontrar custos mais baixos. Mas, com certeza, em outras regiões, e também, claro, agora em virtude do momento que o mundo está passando, o mundo inteiro, outros fornecedores em outros locais, eles terão, com certeza, propostas interessantes, custos interessantes, que a gente pode conseguir escalonar e diversificar, pulverizar um pouco esses nossos fornecedores, impactar um pouco menos também o nosso segmento. Ok, obrigado. Luiz, última pergunta aqui para você, ou talvez uma penúltima, né? Em termos de cuidado, né, com receber o cliente na loja, a gente tem observado, né, os supermercados adotarem, né, por exemplo, aqueles escudos do caixa, né, de acrílico transparente, tem o álcool na entrada da loja, as pessoas, né, com uns procedimentos para, às vezes, limpar a barra do carrinho de supermercado onde a gente pega, tem vários cuidados aí, né? Tem algum, assim, que se prepara, assim, alguma medida mais radical que seja sendo pensada em função das estatísticas, talvez alguma cobrança dos órgãos governamentais para os mercados se prepararem, talvez, para adotar alguma coisa mais severa ainda? Tem alguma coisa em pauta? Essa é a pergunta. Eu diria que não. É esse conjunto de ações preventivas, né, que nós estamos adotando também. Inclusive, a gente iniciou logo com várias, né? Criamos, inclusive, aqui na empresa um comitê, que é o Comitê de Prevenção Covid, né, onde reúne a cada 3 dias para ir atualizando, não só para contemplar essas medidas adotadas pelos governos, mas também com boas práticas que a quem vai desenvolvendo, vai percebendo e tal. A mais recente que nós adotamos, cerca de 10 dias, foi a medição de temperatura dos colaboradores em todos os turnos, e quando se percebe, constata uma temperatura acima de 35, acima de uma certa temperatura, é encaminhado para o nosso setor médico. Mas nada assim que eu vejo. O ponto mais forte dentro das prevenções, aí você fez aqui a colocação, o álcool gel, a entrada nos carrinhos, né, todo esse processo, é não permitir manter o distanciamento de no mínimo 1,5 metro de um cliente para outro, um colaborador para outro, seja na área de venda, seja nas áreas internas, como refeitório, né? E também, naturalmente, não permitir aglomerações, né? Que é basta uma primeira aqui. Eu não vejo nada assim em vista nesse momento, não, tá? De uma forma geral, a nossa equipe e também os demais competidores também estão preocupados com isso, porque nós adotamos aqui como pilar número 1 é o cuidar do colaborador e cuidar do cliente, né? Quer dizer, nos proteger. Então, essa somatória de cuidados tem nos levado aqui a um conjunto de ações que você chegou a nominá-los aí e tal, tá? Ok, obrigado. Então, agora eu vou fazer uma última pergunta para cada um. Para os dois, está mais relacionado agora o pós-pandemia, que a gente não sabe, que diz assim, né? Não sabemos se já chegamos no fundo do poço, não sabemos, por exemplo, que se a queda do PIB no Brasil vai ser de 5%, igual já está admitindo, ou 10%, né? Porque a gente não sabe, por exemplo, quão largo vai ser esse fundo. Não é só questão de quão fundo, mas também quão largo será esse buraco e como é que vai ser a inclinação da retomada, né? Mas as pessoas estão preocupadas já com isso, né? Então, para a Bianca, assim, o que você acha que as empresas podem esperar pós-pandemia, no que se diz respeito à logística? O que deve ficar de aprendizado, que já se percebe que vai se fazer diferente, porque está se aprendendo no período de pandemia, e isso vai ficar, esse aprendizado. Sim. Bom, Roberto, como bem o Coutinho colocou, a gente vai ter uma mudança muito significativa no perfil dessas compras. Então, o consumidor, ele vai comprar de uma forma diferente, ele vai buscar os itens de maior necessidade, e aí vale ressaltar
que as empresas elas precisam estar preparadas para monitorar esse tipo de compra e estar agindo nesse sentido de fornecer esses itens, buscar estimular o consumo, né? E as próprias plataformas e-commerce, elas te dão uma possibilidade de fazer esse monitoramento mais assertivo desses dados, né? Já existem várias empresas adotando sistemas para monitorar, inclusive, onde que quando a gente entra no portal, por onde a gente movimenta o cursor, quantos segundos a gente para em cima de um determinado produto, se a gente finaliza a compra ou não, se colocamos algum item ou não no carrinho. Então, é importante que as empresas elas estejam preparadas para fazer a leitura desses dados, dessas informações importantíssimas que os nossos consumidores estão nos fornecendo para agir nesse sentido e manter, claro, o seu faturamento. Acho que vai ter uma migração muito grande para esse ambiente online, isso fica. E, claro, os clientes, eles vão perder um pouco o poder de compra, isso é fato. Isso vai acontecer, a população ela já empobreceu, digamos assim. Então, a gente tem que ter um olhar maior para isso, né? Fortalecer, estruturar bem essas operações, deixar esses dados mais visíveis, trabalhar cenários alternativos, para que a gente seja preparado, para que a gente seja mais responsivo a essas mudanças. A gente não pode esperar mais uma crise ou esperar mais uma tensão política, ou que seja, uma greve, para a gente se preparar. Nós precisamos nos antecipar. E eu acredito que essa tecnologia ela vai contribuir muito, tem muitas oportunidades, vai surgir muita coisa nova também, inovações nesse sentido, para fazer esse monitoramento, para suportar também as decisões das empresas. Ok, obrigado. Luiz, a última pergunta então, que eu vou encaminhar para você a pergunta é se o setor, né, o setor de vocês, do supermercado, atacado, acredita que haverá um retorno ao modelo anterior após a pandemia, né, que seria lojas cheias e filas, né? Ou se está apostando que vai ter que tipo de mudança de comportamento ou em que medida, né, deve haver alguma mudança de comportamento? Muito boa pergunta. Olha bem, nós não sabemos ainda o que vai acontecer pós-pandemia, mas a certeza que nós temos é que vai haver mudança em função da mudança comportamental dos consumidores, aliado também, inclusive, com uma redução muito grande do poder de compra dele, em consequência, né, do desemprego, da economia muito fragilizada, inclusive grande parte das empresas vão estar fragilizadas, isso vai refletir na tomada dos investimentos mais tímida, né? E vão ter um consumidor, ao fazer as suas compras, seja de supermercado ou mesmo em outra atividade, muito mais seletivo e com menos dinheiro no bolso. Não acredito que vai ter filas grandes, como acontecia no passado, muito movimento. Isso está em função dessa mudança que vai ter, e aliado ainda à falta de recurso. Acredito que, como o Bianca comentou ali, fica um grande ensinamento aqui é utilizar mais a tecnologia, não só nas empresas, mas como também nos lares. Isso vai ser muito forte, né? E a venda online, né? Sem dúvida, ela veio para ficar. Vai agora, pós-pandemia, retornando, ela continua crescendo, pode desacelerar um pouquinho nos próximos meses, mas continua crescendo depois. As pessoas perderam esse receio de utilizar esse recurso, essa modalidade, né? Então, daí para muita mudança. Acredito também que as pessoas vão começar a comprar mais perto de casa, para melhorar a qualidade de vida, a segurança. E aí temos que trabalhar muito junto aos fornecedores, que possa diminuir esse índice de ruptura, até para poder atender o cliente melhor e para que possamos retê-lo, né? Nessa linha. Custo dos formatos, eu acredito que o hipermercado continua perdendo venda, como vem perdendo nos últimos 10 anos, né? Mas tudo passa por um processo de melhoria do que vem fazendo e com muita mudança e até alguma disrupção, né? E, com certeza, muito da tecnologia
e o capital humano muito mais valorizado. Obrigado, Luiz. Então, agora, antes que eu passe para o Cícero fazer aí o agradecimento, eu queria deixar um espaço para a Bianca e para o Luiz. Bianca, primeiro, se quiser se despedir, fique à vontade. Joia Roberto, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês aí pelo convite, pela participação, e deixar o canal aqui de comunicação aberto com a nossa empresa, com a DUT. A gente está disponível aí para ajudar os empresários também nesse momento, a trazer soluções que possam tranquilizar, né, e fazer com que esse momento seja mais suave e deixar as cadeias mais velozes, mais responsivas e ágeis. Só agradecer mesmo pelo convite. Obrigada, Luiz. Um prazer também compartilhar espaço com você aqui. Luiz, você quer se despedir? Sim, quero sim. Quero iniciar parabenizando aqui a ASA, na pessoa do Cícero, pela iniciativa. Você vê que parou lá, está com isolamento, mas nem por isso o Caneg parou, né? Está aí virtualmente funcionando, né? Então, parabéns pela iniciativa. E obrigado pelo convite também. Obrigado, Bianca, por estar aqui participando com você. E toda a mesa aqui, pude ver o Renzo aí, a Cristal, né? Por isso que eu não vi um bom tempo aí, né? E Berto também. Enfim. E obrigado pela oportunidade. Estamos aqui à disposição das nossas empresas, né? Nesse novo momento, né? Nesse novo normal que nós estamos descobrindo a cada dia, né? Ok, muito obrigado, Luiz. Eu devolvo a palavra, então, aí para o Cícero, para ele fazer o encerramento do evento. Obrigado a todos aí. Bom, nós vimos, então, que o Caneg conseguiu bater aí a sua meta, que é terminar pontualmente após as 18h15. Então, eu, mais uma vez, agradeço a Bianca e também ao Luiz Coutinho. Também queria agradecer também ao Renzo Colnago, que é proprietário aí é uma startup capixaba, proprietário da Grupo FI, gestão de plataformas e transformação de associações. A Cristal Eventos, que é uma parceira bem antiga nossa, obrigado, Cristal, e ao Riberto, que é o nosso mediador. Tudo isso aí que foi dito, pessoal, nós vemos aí que tanto o setor produtivo quanto os políticos, né, os poderes públicos, têm alguns deveres de casa com relação a essa nova adequação aos tempos. Digo isso ao empresário, principalmente alguns tópicos que eu anotei da Bianca, como mudança comportamental de consumo. A partir de agora, nós vamos ter, sim, mudanças no consumo e também mudança na comercialização, na venda. Então, tanto as empresas quanto os consumidores passando por uma mudança. Também é na mudança da cadeia de suprimentos. A partir de agora, outras alternativas têm surgido e, ainda assim, com formas diferentes de entrega e de gestão. A confiabilidade, mais do que nunca, sobre a tecnologia. Então, foi dito várias vezes sobre o e-commerce, a tecnologia realmente, se ela já era útil, agora é mais do que nunca com relação a reuniões, com relação a compras, com relação a conversar um com o outro. Isso agora tem se evitado tanto o telefone e usado até mais outras ferramentas para se comunicar. A gestão de estoque, qualquer empresa tem que se preocupar bastante com essa questão da ruptura, porque em novos tempos nós não podemos nos dar ao luxo de não ter um produto, muito pelo contrário, temos que ter esse produto e de formas variadas para atender o mercado. E pela parte do poder público são os planos de contingência que eles estão tomando. Hoje a ASIS tem feito uma frente muito importante com outros movimentos empresariais a nível estadual, né, pelo governo do estado e também pelo município de Serra. Nós temos que cobrar desses municípios uma flexibilização, uma facilidade desses municípios ajudarem o empresário. A tendência do desemprego agora nos próximos meses é aumentar por causa da epidemia
e os municípios têm de estar prontos para atender a demanda do empresário para a abertura de novos negócios. Um negócio novo pode trazer 500 empregos, 1.000 empregos. Então, nós aqui da ASIS estamos muito atentos com relação a grandes projetos que têm acontecido no município e é função nossa cobrar e ajudar com que a gente traga novos investimentos e que as coisas aconteçam na economia. Então, esse bate-papo de alto nível que aconteceu no nosso Caneg, dá vontade de ficar aí até amanhã conversando sobre esse assunto, mas eu queria mesmo agradecer ao Coutinho e à Bianca pela elucidação de todo o conteúdo tratado hoje aqui por nós. Obrigado a todos. Daqui a 2 semanas voltaremos com mais um Caneg. Você que não é empresário, você que é empresário que não é associado nosso, por favor, venha associar a ASIS. Estamos com muitas frentes interessantes e quanto mais força, mais coletivo, maiores serão as conquistas que nós conseguiremos. Obrigado a todos, desejo uma boa noite e se cuidem. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Valeu, Cícero.